Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Partido do Bom Senso. Vamos dar continuidade no vídeo de hoje à série Explicando o Brasil. E, atendendo os pedidos de vocês, nossos inscritos, especificamente esse pedido, nós vamos falar sobre as hierarquias entre os poderes públicos no Brasil. Aliás, se você também quer sugerir algum tema, tem alguma dúvida, aproveite os comentários, deixa aqui embaixo que a gente pode colocar em pauta logo no futuro. Mas, para explicar esse conceito das hierarquias, das competências, eu preciso passar com vocês o conceito do princípio da legalidade. E eu já adianto, ele tem duas acepções, dois conceitos especificamente, um para o particular, outro para o poder público. Em relação ao particular, é muito simples. Você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Em relação à administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei permite. Parece a mesma coisa, né? Mas são conceitos diferentes e, aliás, eu peço a você e o pessoal da produção colocar um gráfico aqui, uma ilustração, para demonstrar a diferença que é gritante, acredite em mim. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Você pode ter uma rede social, pode entrar no Facebook, no Instagram? Pode. Mas por que você pode? Porque não tem nenhuma lei que te diz o contrário. Nenhuma lei proíbe você de entrar no Facebook e no Instagram. Por outro lado, a prefeitura pode ter um Instagram, pode ter um perfil, pode ter um canal no YouTube? Depende. Se tiver uma lei, algum regulamento, algum decreto, alguma portaria que diga que a prefeitura deve ter uma seção nas redes sociais, assim ela poderá ter. Vamos para outro conceito que também é necessário para que a gente possa dar andamento nesse vídeo, que é o conceito de competência e, respectivamente, a sua incompetência. Quando se diz que um político, um agente público é incompetente, eu não estou dizendo necessariamente que ele não consegue fazer as atividades que foram atribuídas para ele, que ele é um incompetente, como a gente costuma falar na vida real. Aqui eu estou falando que aquela tarefa não é atribuída a ele, mas para um outro político, ou um outro ente, ou para absolutamente ninguém. Afinal das contas, princípio da legalidade. Por outro lado, quando eu digo que determinado político é competente, eu não estou elogiando ele. Quer dizer que tão somente aquela ação é de responsabilidade dele. Conceitos iniciais esclarecidos, agora a gente tem condições de continuar o nosso trajeto aqui sobre as competências e atribuições. Vamos começar pelo poder executivo, aquele poder que eu falei que é a gerência do poder público. Derrubar um mito aqui de imediato. O presidente não é chefe do governador, o governador não é chefe dos prefeitos. Cada um é chefe do poder executivo da sua respectiva localidade. O prefeito é o chefe do poder executivo municipal. O governador é o chefe do poder executivo estadual. E, claro, o presidente é o chefe do poder executivo nacional. Em breve resumo, o presidente cuida de assuntos que influenciam a nação como um todo. Os prefeitos, por outro lado, cuidam de assuntos que são meramente locais, que influenciam ali os limites do seu território municipal. O Estado, por outro lado, ele tem a chamada competência residual, que é o resto. Tudo aquilo que não for previsto e for de competência privativa do presidente ou não for de competência privativa do prefeito, é de competência, ou seja, compete, é atribuição do governador. Via de regra, as competências do Poder Executivo são bem semelhantes, só que cada um na sua esfera de atuação. Por exemplo, o presidente da República indica os seus ministros de estados. Os secretários estaduais são indicados pelos governadores e os secretários municipais pelos prefeitos. O presidente da República sanciona ou veta a lei federal, o governador sanciona ou veta legislação estadual e o prefeito sanciona ou veta legislação municipal. No caso do judiciário, por exemplo, o presidente é quem indica os ministros do STF. Por exemplo, os desembargadores são indicados pelos governadores. O prefeito em si não indica ninguém, porque não existe judiciário municipal. Mas se o tivesse, certamente seria a competência dele, porque na prática são bem equivalentes às competências de cada um do Poder Executivo. Existe uma situação específica, excepcional, em que o de cima intervém no de baixo. Mas Danilo, você falou que não tem ninguém que é chefe de ninguém. Ok, mas a Constituição prevê situações em que a situação está tão grave que é necessária a intervenção do de cima para o de baixo. Vou dar um exemplo prático. Vocês se lembram que o Michel Temer, presidente da República em exercício, interveio na área da segurança pública no Rio de Janeiro? Então, nesse caso, quando há uma grave comoção, uma grave calamidade, é permitido a intervenção do de cima no de baixo. E também o governador, em alguns casos específicos, dependendo também da Constituição estadual, pode intervir no município. Assim como acontece no Poder Executivo, nós temos também no Legislativo a tripartição.
temos a parte federal, que é composta pelo Congresso, a parte estadual, que é composta pelas assembleias legislativas e as câmaras municipais, as câmaras de vereadores, no caso dos municípios. E também um senador, um deputado federal, não é chefe do deputado estadual, que por sua vez também não é chefe do vereador. Cada um tem a sua atribuição. A única diferença é que a lei vale no perímetro da sua atribuição. Os vereadores fazem lei para valer só naquele município. O município do lado tem outra competência. Os estados, por outro lado, fazem leis para valerem naquele estado. Os estados vizinhos são sujeitos à jurisdição de suas assembleias legislativas. Só a União, que tem o Congresso Legislativo, que faz a lei para valer em todo o território nacional. A única coisa que é comum entre eles é a atividade legiferante, que é de fazer leis, cada uma no seu respectivo território. Por exemplo, compete ao Congresso Nacional legislar sobre penal, direito penal, fazer o Código Penal e os novos crimes que eventualmente aparecerem. Se uma lei municipal prever um novo crime, essa lei, por mais boa vontade que tenha, ela não pode valer porque é inconstitucional. Quem legisla sobre penal é o Congresso Nacional, não a Câmara dos Vereadores. Então, cada poder legislativo tem a sua competência. Tem alguma exceção que dá um verdadeiro imbróglio, como é o caso do direito ambiental. Tanto a União quanto os estados e municípios podem legislar sobre direito ambiental. Então, imagina aí a cabeça de um advogado ambientalista para entender pelo menos 5.000 leis ambientais municipais, 27 leis ambientais estaduais, aí pelo menos uma só lei ambiental federal. Na parte do Poder Judiciário, ela é bem mais fácil da gente entender, uma vez que ela só tem divisão federal e estadual. Ela não tem a parte municipal. Nós temos em cima, na parte nacional, na parte federal, os superiores tribunais, como é o caso do STF e do STJ, do TSE. No caso estadual, nós temos os TJs e suas comarcas. Não temos divisão municipal. Assim como nós já falamos, os ministros do STF não são chefes dos desembargadores. Os desembargadores não são chefes dos juízes de cada uma das suas comarcas. Cada um tem a sua competência bem clara nas constituições estaduais e regra de administração judiciária. Resumindo, cada ente político tem a sua obrigação bem clara na lei. Ele não pode fazer mais, mas ele também não deve fazer menos. Ele tem que se fazer o máximo para fazer aquilo que a lei prevê 100%, nem mais nem menos. E por que é tão importante que a gente saiba quais são as competências de cada um dos entes políticos? Para que a gente saiba exatamente quem cobrar, quem devemos cobrar. Se você vê um buraco na rua, por exemplo, não é culpa do governador, é do prefeito. Essa responsabilidade é dele. Se por outro lado é uma estrada vicinal estadual que está ruim, em más condições, a gente pode cobrar o governador, não o presidente. Por outro lado, se é a BR que está em más condições, aí sim a responsabilidade pelaquela má atuação é do presidente da República. Cada um dos órgãos tem competências e a gente não pode pedir que faça mais e nem menos do que aquilo que a lei prevê. O assunto competência daria muito vídeo aqui pra gente ficar falando, mas a ideia não é se estender tanto, é colocar pequenas pílulas de conhecimento pra gente poder compartilhar com os outros. Então eu queria fazer um pedido pra você. Você chegou até aqui é porque você suportou esse conteúdo e gostou, que é o mais importante. Então quero pedir a você que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, dá um like pra gente saber se a gente tá no lugar certo ou não. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, lembrando sempre do bom senso e do respeito com a opinião alheia. Até uma próxima!